É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais um apêndice que nós elaboramos no site do portal Escola Dominical. Toda vez que nós entendemos que há a possibilidade de uma exploração de um tema a mais dentro do tema do trimestre, que não foi tratado em razão da exiguidade do tempo, do limite de lições, pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, nós resolvemos fazer um apêndice, que é um complemento que os irmãos poderão utilizar ou numa lição da Escola Bíblica Dominical, que seja mais curta em assunto, ou mesmo num culto de oração e doutrina. Longe de nós de querermos dizer que há insuficiência ou que houve qualquer falha na Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Quem somos nós para falar isto? Mas nós queremos colaborar com os irmãos, à medida da constatação de que cabe algum complemento, que cabe alguma lição a mais, algum estudo complementar ao assunto da lição. E foi o que nós observamos neste segundo trimestre de 2020. Neste segundo trimestre de 2020, nós estamos estudando o tema A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. E observando as lições, nós verificamos que alguns trechos da carta aos Efésios não têm uma lição específica. São alguns trechos que não foram tratados especificamente em alguma lição. O primeiro trecho é o texto que vai do capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 16. Do capítulo 4, versículo 7 ao versículo 16, não há uma lição tratando deste tema. Veja que no quarto trimestre de 1999, que foi a última vez que nós estudamos a carta aos Efésios, havia uma lição específica sobre esta passagem, do capítulo 4, versículo 7 até o versículo 16. E a lição se chamava Os Dons de Cristo. E vai ser exatamente este o tema do nosso apêndice. Nós vamos tratar deste trecho de Efésios 4, do 7 ao 16, com esse título, Os Dons de Cristo, e nós estamos publicando este apêndice juntamente com a lição de número 11, que fala dos atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade, que é o trecho do capítulo 4, versículos 1 a 16. Então, nós iremos estudar o trecho de Efésios 4, 7 a 16. É este o texto que tem como título o nosso apêndice, Os Dons de Cristo. Há outras passagens que não têm lições específicas. É a passagem do capítulo 4 ainda, dos versículos 17 até o capítulo 5, versículo 21. 4, 17 a 5, 21. Mas nós não iremos fazer um apêndice, nós iremos embutir este texto na lição 12, que a próxima semana nós estaremos postando, querendo Deus, nós estaremos falando na lição 12 deste texto de 4, 17 a 5, 21. Também não houve uma lição específica do trecho do capítulo 6, versículos 5 ao 9. 6, 5 ao 9. Também nós estaremos tratando deste trecho na lição de número 12. Então, estes 3 trechos da Epístola aos Efésios que não tem lição, nós vamos abordar hoje aqui no apêndice, capítulo 4, versículo 7 ao 16, e os trechos do capítulo 4, 17 ao 5, 21, e o capítulo 6, dos versículos 5 ao 9, nós estaremos tratando na lição 12, dentro da lição 12.
Assim, nós estaremos abordando toda a carta aos Efésios. Até porque a parte final, a parte da conclusão, que também não tem uma lição específica, do 6:21 ao 24, nós estaremos tratando também junto da lição 13. Então, esse é o nosso objetivo, estudar toda a carta de Paulo aos Efésios, e como não há uma lição que trate nem de assunto correlato, nem de assunto que a gente possa embutir, nós resolvemos então fazer este apêndice que aborda Efésios capítulo 4, versículos 7 a 16. E nós demos o mesmo título que este trecho recebeu no quarto trimestre de 1999, quando a lição foi comentada pelo pastor Elienay Cabral, que hoje é consultor teológico da CPAD, que é Os Dons de Cristo. Nós vimos na lição de número 11, que está sendo postada juntamente com este apêndice, que o apóstolo Paulo fala sobre a unidade da fé. E ele diz que nós devemos andar com humildade, com mansidão e com longanimidade. E andando com estas características que dizem respeito ao nosso aprendizado com Cristo, nós estaremos tornando realidade concreta a unidade da fé. E estaremos guardando a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, com um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por todos e em todos. Mas, dentro desta unidade, o apóstolo Paulo faz questão de dizer que há uma diversidade. A unidade do corpo de Cristo não é uma uniformidade. Todos os salvos pertencem a um só corpo, têm uma só fé, entraram no corpo de Cristo por um só batismo. Tem um só Deus, que é Pai de todos, e está em todos, é sobre todos e é por todos. Mas cada um é diferente do outro. É importante nós entendermos isto. Deus não trata o ser humano como uma massa. Veja que o mercado trata o mundo como uma massa. A mídia trata o mundo como uma massa. O poder político trata o mundo como uma massa. Vêem as pessoas como meros números. Procura de todas as maneiras uniformizar as pessoas. Mas cada ser humano é diferente do outro. Cada ser humano é único no mundo. O pastor americano Rick Warren, no seu livro Uma Vida com Propósitos, ele tem uma frase muito interessante. Quando Deus cria alguém, ele depois joga a forma fora. Ele não repete nenhuma única vez a criação. Cada ser humano é diferente do outro. E Deus trata com as pessoas. Ele não trata com instituições, ele trata com as pessoas. E ele conhece a singularidade de cada um. É por isso que cada pessoa é chamada de indivíduo. Indivíduo é aquele que não pode ser dividido. É aquela singularidade, aquela particularidade, aquela peculiaridade. E é isto que Paulo fala. Na igreja, nós temos pessoas. E as pessoas são indivíduos. E apesar de nós termos uma só fé, um só batismo, um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, ele diz assim, mas, olha a conjunção coordenativa adversativa. Apesar de eu ter uma só fé, um só batismo, um só Pai, um só Senhor, um só Deus, um só Espírito, todo mundo não é igual. Mas a graça foi dada a
cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. A primeira verdade espiritual que Paulo nos ensina, que nos mostra, é que a graça de Deus é dada a cada um, segundo a vontade de Deus. Cada um de nós tem um lugar específico e único no corpo de Cristo. Assim como no corpo humano, cada uma das milhares e milhares de células, e dentro das células, cada um dos elementos subcelulares tem a sua função específica, que é única. Também cada membro do corpo de Cristo tem a sua função específica. Cada um é um indivíduo. É neste ponto que nós podemos dizer, e dentro deste contexto, é que nós podemos dizer que cada um de nós é insubstituível. Existe um hino da harpa cristã, e sempre nós citamos a harpa cristã aqui pelo seu respaldo doutrinário, irmãos. Hoje muita gente canta coisas absurdas por aí, sem base bíblica, e deixam de cantar a harpa cristã. E lá no hino 93, que é da autoria do poeta sacro Herbert Maxwell Wright, que, aliás, procurem ler a história deste homem, um inglês que foi pregar o evangelho em Portugal. Ele diz assim, no hino 93, na estrofe número 2, para cada crente o mestre preparou um trabalho certo quando o resgatou. O trabalho a que Jesus te chama aqui, como será feito se não for por ti? Cada um de nós tem uma função determinada pelo Senhor, que é a cabeça da igreja. É o dom de Cristo. Cristo dá a cada um de nós uma tarefa, uma missão. Lembre-se da parábola dos talentos ou da parábola das minas. O Senhor deu a cada um dos seus servos um número de talentos ou um número de minas. Veja que na parábola das 10 minas, ele deu uma mina a cada um. E na parábola dos talentos, ele deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para o outro. Aqui mostra bem que Deus sempre dá algo para sempre dá algo para um dos seus servos. Nunca nenhum dos seus servos fica sem qualquer trabalho ou tarefa a fazer, como no nosso corpo não há nenhum órgão, nenhuma célula que não tenha função nenhuma. Ao longo da história, às vezes os médicos diziam, olha, isso aqui, que nem o apêndice. Por exemplo, por que ele chama apêndice? Porque aí se entendia que ele estava a mais aí. Apêndice, como esse apêndice que eu estou fazendo, que é algo a mais às lições do trimestre. Se entendia que aquele órgão era a mais. Não é que o órgão estava a mais. É porque os médicos não tinham descoberto qual era a função do apêndice. Hoje nós sabemos que o apêndice trabalha no sistema imunológico. Então tudo tem um propósito. Cada membro do corpo de Cristo tem uma função. E lá em Lucas 19:12 está dito: disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes, negociai até que eu venha. Então, para cada servo ele deu uma mina. Na parábola dos talentos, ele já deu 5 talentos para um, 2 para outro, 1 para o outro. Então, aqui a gente vê que Deus dá conforme a cada um. E Deus dá, Jesus dá, porque ele é a cabeça da igreja. Mas nós somos o corpo. E o corpo depende da atividade dos seus membros para crescer, para
crescer em quantidade e em qualidade. E é isso que Paulo vai falar aqui, por isso que o título do nosso apêndice é Os Dons de Cristo. Então, embora a igreja seja una, e nós cremos que a igreja é única, o tema da carta aos Efésios é a igreja universal, a igreja como corpo de Cristo, a igreja é una, mas os seus membros são muitos. É o que Paulo escreve lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então, Cristo é um corpo, a igreja é o corpo de Cristo, que é um só. Mas os membros são muitos. E a função de cada membro, que é única, e aí eu lembro do hino da harpa cristã, o hino 93, que nós acabamos de ler a segunda estrofe, diz que o trabalho, se eu não fizer, nunca será feito. É verdade que a obra de Deus é feita. Deus não depende de mim. Se eu não fizer aquele trabalho, nem por isso a obra deixará de ser feita. Mas o trabalho que eu tinha de fazer não será feito. E Deus deu, ele não só, eles negociai até que eu venha. Ele dá a mina e nós devemos negociá-la. Nós devemos fazê-la frutificar. Nós devemos fazê-la render. E isso é o trabalho que nós devemos fazer. Se nós não fizermos, nós teremos que prestar contas disso no tribunal de Cristo. E veja bem, se fizermos deficientemente, seremos devidamente julgados no tribunal de Cristo. Agora, se nada fizermos, seremos desobedientes a Deus. Aí seremos filhos da desobediência. E o filho da desobediência não pertence ao corpo de Cristo. Porque o apóstolo Paulo diz que quando nós somos vivificados, nós não somos mais filhos da desobediência. E quem é filho da desobediência se torna filho da ira, porque não está em Cristo. O evangelista João escreve lá em João, capítulo 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. E Paulo diz que noutro tempo nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E ele, no capítulo 5, versículo 6, ainda diz: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. É por isso que lá na parábola dos talentos, aquele que enterrou o talento é lançado nas trevas exteriores. O que quer dizer isso? Perdeu a salvação. As trevas exteriores é a condenação eterna. E lá na parábola das minas, disse assim: e disse aos que estavam correndo: tirai-lhe a mina e dai-o a quem tem 10 minas. E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado. Mas ao que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. O que ele tinha? A salvação, a condição de servo de Deus. Isso também lhe será tirado. É grave isso, irmãos. Há algumas pessoas que dizem: olha, se eu não fizer nada na obra de Deus, eu serei um tapetinho no céu. Não, irmão. Nenhum desobediente entra no reino de Deus. Se eu for desobediente à cabeça da igreja, desobediente a Cristo, e aqui Paulo deixa bem claro que o dom é de Cristo, aí, irmãos, não tem saída não. Eu perco a salvação.
eu perco a salvação. Então Paulo vai dizer que apesar da igreja ser una, os membros são muitos e o dom de Cristo é diferentemente presente na vida de cada um dos membros. Uns têm cada função é diferente um do outro e às vezes as pessoas têm mais dons ou outros, né? Na carta aos Coríntios, Paulo também fala sobre os dons espirituais, que o Espírito opera estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, uma repartição particular. Ele vai dando os dons a cada um conforme ele queira. E os dons são vários. São vários. Existem várias listas de dons. Existe um estudioso da Bíblia que elencou 27 dons, que normalmente são divididos em 3 categorias. Os dons carismáticos ou espirituais propriamente ditos, que são estes dons mencionados em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 a 10, os 9 dons dados pelo Espírito Santo, particularmente a cada um como quer, que são os dons espirituais, que exigem como pré-requisito o batismo com o Espírito Santo. Deles, o apóstolo Paulo não trata na carta aos Efésios. Nós temos os dons chamados assistenciais, ou dons de serviço, que estão retratados lá em Romanos capítulo 12, onde Paulo fala sobre esses dons de serviço, e existem outras passagens em Pedro, enfim, outras passagens que falam de outros dons, são esses dons de serviço, são tarefas dadas aos crentes, e os dons ministeriais, que são os dons dados por Jesus para a edificação da igreja. São aqueles auxiliares de Jesus na edificação da igreja, ele que é a cabeça da igreja. É destes dons ministeriais que trata o apóstolo Paulo na carta aos Efésios. Os 5 dons: dom de apóstolo, dom de profeta, dom de evangelista, dom de pastor e dom de mestre ou doutor. Nesta passagem aqui do capítulo 4 de Efésios, é disso que Paulo vai tratar. Ele fala do dom de Cristo. A graça é dada a cada um segundo a medida do dom de Cristo. Há uma distribuição conforme a vontade de Jesus. Ele é a cabeça, é ele quem comanda, e cada um tem sua função. Nenhum é mais importante do que o outro. E todos têm que estar unidos para que o corpo possa crescer. Eu não posso dizer que o fígado é mais importante que o coração é mais importante que o pulmão é mais importante do que o baço. Cada um tem sua função. E é interessante que quando alguém fica doente e começa a ter um desarranjo, normalmente a pessoa morre e o pessoal diz assim, que morreu por uma... Agora me foge a palavra, né? Por um fracasso, não é bem essa palavra, mas um fracasso generalizado dos órgãos. Quando se dá ali, lembrei agora a palavra, a falência múltipla dos órgãos. Ou seja, um órgão é atacado, ele começa a funcionar bem, ele para de funcionar e ele acaba acarretando que os outros também parem de funcionar. E no fim a pessoa morre porque vários órgãos ao mesmo tempo deixaram de funcionar. A falência múltipla dos órgãos. Isto por quê? Porque o corpo depende do funcionamento de todos os órgãos para que ele cresça, para que ele sobreviva e para que ele cresça. Para que ele sobreviva, para que mantenha a vida nele. A vida no corpo de Cristo depende do funcionamento de todos os membros, de todos os dons, sejam os dons carismáticos, sejam os dons ministeriais, sejam os dons assistenciais. E aí Paulo, ele cita um salmo para explicar isto que ele acabou de dizer.
Para ele explicar que a graça é dada a cada um segundo o dom de Cristo, ele cita um salmo, Salmo 68, versículo 18. Olha o que ele diz aqui, Efésios 4:8. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Esta é a citação do Salmo 68, versículo 18. Paulo ele faz a citação deste salmo. Então vamos ver do que trata este salmo. O Salmo 68 é um salmo e cântico de Davi para o cantor mor. E o salmo retrata um guerreiro que foi vencedor da batalha. Ele agradece a Deus pela vitória na guerra, algo muito próprio de Davi. Davi era um guerreiro e ele escreve este salmo numa das suas vitórias militares, que foram muitas, agradecendo a Deus por aquela vitória. E ele diz assim, o salmo começa, levante-se Deus e sejam dissipados os seus inimigos. Fugirão de diante dele os que o aborrecem. Como se impele a fumaça, assim tu os impeles. Como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. Então ele vai falando sobre a vitória sobre os inimigos de Deus. E aí, no versículo 14, ele diz assim, quando o Onipotente ali espalhou os reis, foi como quando cai a neve em Zalmon. O monte de Deus é como o monte de Bazã, um monte elevado como o monte de Bazã. Por que saltais, ó montes elevados? Este é o monte que Deus desejou para a sua habitação, e o Senhor habitará nele eternamente. Os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles como em Sinai, no lugar santo. Aí vem a citação de Paulo em Efésios. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Bendito seja o Senhor que de dia em dia nos cumula de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. Então aqui profeticamente, embora esteja agradecendo a Deus por uma vitória, Davi fala que Deus está ali no lugar santo, no Monte Sião, onde seria construído o templo. Ele não tinha sido construído ainda, porque o salmo é de Davi, e quem construiu o templo foi Salomão. Mas quando Davi escreveu este salmo, ele já sabia que Deus havia escolhido o Monte Sião para ali ser erguido o templo. E ele diz que Deus estaria presente ali no Monte Sião, como tinha estado presente no Monte Sinai. E aí, profeticamente, ele diz que no Sinai Deus tinha descido para dar a lei ao povo. Agora, Deus iria subir, levando cativo o cativeiro. Ou seja, o próprio Deus, ele iria ganhar a liberdade para o seu povo. E iria subir, levando cativo o cativeiro, e daria dons aos homens. Isto aqui mostra o quê? Que a presença de dons na igreja é a prova de que Jesus venceu o pecado, venceu a morte, venceu o diabo. E ele venceu sacrificando-se por nós. Lá o templo do Monte Sião, o templo era uma figura de Jesus. É por isso que Jesus disse, derribai este templo e em 3 dias eu o reedificarei. Quando ele disse isso, as pessoas pensaram que ele ia derrubar o templo de Jerusalém, mas ele estava falando do seu próprio corpo. É o que você lê lá em João, capítulo 2.
versículo 19. Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Então, quando Paulo aqui menciona o Salmo 68, o Salmo 68 é uma profecia de que Jesus venceria o pecado, subiria levando o cativo o cativeiro e receberia dons para dar aos homens. Então, Paulo está mostrando que estes dons que existem na igreja, que fazem com que a igreja seja diversa, é uma comprovação da vitória de Cristo sobre o pecado. A igreja tem dons, e estes dons revelam a vitória de Jesus. Jesus só pode dar dons aos homens para prosseguir a sua obra, porque ele venceu. Agora, olha que interessante. A Bíblia diz: subiste ao alto. Se ele subiu, diz o apóstolo Paulo, ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E aí Paulo fala de um tema que é evitado por muitos, que é o tema da descida de Cristo ao Hades, ao lugar dos mortos. Jesus desceu porque ele morreu. Ele se humanizou. Ele morreu por nós. E como todo homem, após morrer, seu corpo separou-se da sua alma e do seu espírito. E a sua alma e o seu espírito foi ao lugar dos mortos, que é o Hades, como o próprio Jesus explica na história do rico e Lázaro. O lugar dos mortos, chamado em hebraico Sheol, ou em grego Hades, tinha 2 compartimentos. O seio de Abraão, onde ficavam os justos, e o lugar de tormento, ou Hades propriamente dito, onde ficam os ímpios. Jesus, na história do rico Lázaro, não é uma parábola, é uma história, porque uma das personagens tem nome próprio, que é o mendigo Lázaro. A Bíblia diz que Lázaro morreu em estado de justiça e foi levado ao seio de Abraão. E o rico, que a tradição chama de Epulão, mas a Bíblia não diz o nome, ele vai para o lugar de tormento. E havia um abismo entre eles, de modo que um não podia passar de um lado para o outro. E o rico pede para que Lázaro ressuscite e pregue. E Abraão diz: não, lá eles têm a lei e os profetas para crer. Jesus foi até este lugar, porque ele morreu. Neste lugar não estava o diabo. Se ensina por aí, equivocadamente, de que o diabo fica nesse lugar sentado no seu trono com os demônios. Não, ali é o lugar dos mortos, dos seres humanos mortos. O diabo está, como o próprio Paulo fala aqui em Efésios 6, nos lugares celestiais. Ele está nos ares, onde ficará lá até ser precipitado sobre a terra no dia do arrebatamento da igreja, quando ele vai ser expulso de lá por Miguel e os seus anjos numa batalha que haverá ali. Mas o lugar dos mortos é o lugar onde estão os seres humanos mortos, que já morreram. No seio de Abraão, os que morreram crendo no Redentor. E no lugar de tormento, os que morreram sem crer no Redentor. Jesus, ao chegar ali, ele não poderia ser preso pela morte, porque ele não tinha pecado. Ele chega lá, prega aos espíritos em prisão, como está escrito lá em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo
19. No qual também, eu vou ler o 18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Jesus vai lá e prega. Ele não prega para salvar ninguém, porque, como ele explica na história do rico e Lázaro, não tem chance de salvação depois da morte. E ninguém do lado de lá vem para o lado de cá para pregar. Jesus foi lá para confirmar a pregação de todos, desde os dias de Noé, desde os dias de Enoque, a pregação de todos que falavam do Redentor, para confirmar que havia se cumprido a promessa da salvação. E aí, depois de ter descido às partes mais baixas da terra, ele sobe para o alto. Ele sobe para o terceiro céu, para o paraíso, e leva consigo todos os justos. O seio de Abraão fica vazio. Todos os justos são levados ao terceiro céu, ao paraíso. E a partir dali, todos os que crerem em Cristo, que fazem parte da igreja, não vão para o lugar dos mortos, não vão para o Hades. É por isso que Jesus diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O original diz as portas do Hades. Então, eles vão para... Por isso que Jesus disse para o ladrão da cruz, que é o primeiro crente que morre depois da morte de Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E eu sei que o paraíso é o terceiro céu, porque Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 12, que ele foi arrebatado ao terceiro céu e ele chama o terceiro céu de paraíso. O ladrão da cruz foi o primeiro a entrar direto no paraíso. Os justos que morreram na esperança da promessa da redenção, eles vão levados para o paraíso. E a partir dali, todos os que morrem em Cristo vão para o paraíso, aguardando a ressurreição no dia do arrebatamento da igreja. E aí, quando Jesus leva ao terceiro céu os justos, inaugura o paraíso, ele recebe a autoridade para dar dons aos homens. Quando ele ressuscita, ele já vai, na tarde do domingo da ressurreição, se aparece aos discípulos que estavam ali trancados no cenáculo, e ele já começa a dar dons aos homens. Ele dá o Espírito Santo, assopra sobre os discípulos e dá o Espírito Santo. Ele dá o dom de apóstolo, porque ele diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Ele constitui o apostolado ali. Ele dá o poder das chaves. Aqueles que ligarem na terra será ligado no céu. Quem vocês desligarem na terra será desligado no céu. Que é o poder das chaves. Ele começa a dar os dons aos homens. Porque todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. É isso que Paulo está dizendo aqui. A igreja tem dons dados por Jesus, e estes dons revelam a autoridade que Jesus tem, o poder que Jesus recebeu por ter vencido o pecado, a morte, o diabo. E ele agora então entrega à igreja estes dons. E a Bíblia diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores. São 5 dons. E é interessante que estes 5 dons, os estudiosos, os teólogos, eles costumam
eles costumam colocar estes dons de uma forma que a gente entenda a cada um dos dedos da mão, né? E aí, em primeiro lugar, a gente lembra que mão fala de trabalho na igreja. Os dons ministeriais não são fonte de poder. Veja bem, o poder está em Cristo. E ele constitui estes ministros. Ministro quer dizer servo. Eles estão a serviço da igreja. Nós não podemos entender os dons ministeriais como outra coisa senão o serviço. Estão a serviço da igreja. Eles foram constituídos para quê? Em primeiro lugar, porque Deus quer, Jesus quer, o aperfeiçoamento dos santos. Ele, Jesus, santifica as pessoas. Quando nós somos salvos, nós somos separados do pecado. Paulo aqui, nós já estudamos aqui, Paulo diz que a vida em Cristo é diferente da vida no mundo. Nós antes andávamos segundo o curso deste mundo, segundo a vontade da carne e dos seus pensamentos, mas agora nós andamos segundo a vontade de Deus. Nós agora estamos nadando contra a corrente, nadando contra a maré, para servir a Deus, para praticar boas obras. E para isto nós somos santos. Quem nos santifica é Jesus. 1 aos Coríntios, capítulo 1. Versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Quem nos santifica é Jesus. Agora, ele coloca estes ministros para nos aperfeiçoar. Nós somos santos, mas não somos perfeitos. Estamos caminhando para a perfeição. Esta perfeição será atingida no dia do arrebatamento da igreja. Mas enquanto isto não vem, nós estamos caminhando para a perfeição. E para isto, Deus constitui homens na igreja. Eu gosto muito dessa expressão usada pelo saudoso Russell Norman Champlin, que é um comentarista das Escrituras. Ele diz assim que os dons ministeriais são homens dons. Os ministros são homens dons. São próprias pessoas que são elas próprias dons para a igreja. E eles ajudam os crentes a se tornar perfeitos, a caminharem para a perfeição. É para isso que Jesus coloca apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e doutores na igreja. Os dons ministeriais não são fonte de poder, mas um meio de serviço. São pessoas que levam os crentes a servir a Deus. E querem o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Esses dons são colocados para que o serviço seja efetuado e para que o corpo de Deus seja edificado. Com que objetivo? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Os dons ministeriais atuam na igreja para que nós cheguemos à perfeição, para que todos cheguem à perfeição. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulentamente. Então, os dons ministeriais existem na igreja para que nós tenhamos conhecimento doutrinário. Todos os dons ministeriais nos fazem conhecer a doutrina e não ser enganados. E o maior perigo dos nossos dias é o perigo do engano. Jesus disse no sermão profético que no período dos princípios das dores, quando estivesse para voltar, acautelai-vos que ninguém vos engane. Isso é o maior perigo que existe hoje, é o perigo do engano.
Para isso Jesus coloca na igreja apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e doutores, para que o povo não seja enganado, para que ele tenha base doutrinária, para que ele conheça a palavra de Deus e possa crescer espiritualmente. O crescimento espiritual se dá pela santificação, e a santificação se dá pela palavra. Jesus, ao orar por nós, disse lá em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Os dons ministeriais permitem que a obra no ministério se faça. E a obra do ministério se faz, e a edificação do corpo de Cristo se faz quando há crescimento espiritual dos salvos. Quando a igreja aprende a doutrina. Quando a igreja tem base bíblica. Mais uma vez, Paulo mostra aqui na Epístola aos Efésios que a igreja é um organismo espiritual e o crescimento da igreja tem que ser espiritual. É evidente que nós precisamos ter crescimento quantitativo. É evidente que o aumento do corpo, e aqui fala do aumento do corpo, envolve maior número de conversões, maior número de membros. Mas a igreja cresce não é apenas com o número de membros, mas ela cresce quando ela vai, cada um dos membros vai se aperfeiçoando, vai crescendo, tornando-se cada dia mais parecida com Cristo. Porque nós fomos predestinados, o destino da igreja é ser conforme a imagem do Filho. Não é assim que Paulo fala lá em Romanos, capítulo 8, versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Tem entendido isso? A Bíblia coloca pastores, doutores, apóstolos, profetas e evangelistas na igreja para que nós fiquemos cada vez mais parecidos com Jesus. Para que nós sejamos cristãos. Cristão é um pequeno Cristo. É alguém parecido com Cristo. É para isso que coloca na igreja. E por isso é que nós precisamos viver em igreja. Um desigrejado, ele não tem pastor, não tem apóstolo, não tem profeta, não tem evangelista. Ele nunca será aperfeiçoado. Porque se Deus coloca e dá estes dons, é porque eles são necessários para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Deus não faz nada despropositado, Deus não faz nada sem motivo. Você precisa de um pastor? Eu preciso de um pastor. Você precisa de um evangelista? Eu preciso de um evangelista. Você precisa de um apóstolo? Eu preciso do apóstolo. Você precisa do profeta? Eu preciso do profeta. Você precisa do mestre? Eu preciso do mestre. Porque estes dons são colocados para que nós não sejamos enganados por qualquer vento de doutrina. Para que nós possamos, diz Paulo, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Estes dons são necessários para que eu e você possamos crescer em Cristo. E o que é crescer em Cristo? É seguir a verdade em amor. O que é a verdade? É a palavra de Deus. A tua palavra é a verdade. E o crente, ele tem que andar na verdade. Qual era a alegria do apóstolo João? O apóstolo João diz o seguinte, lá na sua segunda epístola, no versículo 4. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E Paulo diz,
Nós devemos seguir a verdade em amor. O amor é o DNA de Deus, eu já disse. Deus é amor. Então, se nós somos filhos de Deus, nós devemos amar. E nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós temos que responder a Deus, amar a Deus. E o que é amar a Deus? João diz aqui na segunda epístola também. Ele diz no versículo 6. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Na primeira epístola, no capítulo 1, versículo 7, João diz, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Andar na verdade é andar segundo a palavra de Deus. Amar é andar segundo a palavra de Deus. Amor, irmãos, não é um mero sentimento. Amor é um comportamento. Jesus diz que quem o ama, guarda a sua palavra. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. É isso, irmãos. Para eu andar na verdade, em amor, eu preciso dos ministros. Os ministros vão me fazer andar, seguir a verdade em amor. E aí nós vamos crescer espiritualmente. O crescimento espiritual não se mede pelo tempo que eu falo língua estranha, não se mede pelos dons carismáticos que eu tenho, se eu tenho dom de profecia, dom de interpretação de língua, dom de línguas. Não. Não se mede pelos títulos, porque eu estou falando aqui de ministérios, dons ministeriais. Dom de pastor, dom de apóstolo, dom de profeta, dom de evangelista. Não estou falando de título. Tem muita gente que tem o título de pastor, mas não tem o dom de pastor. Eu, por exemplo, eclesiasticamente, o meu título é de evangelista, mas o meu dom ministerial não é de evangelista. Meu dom ministerial é de mestre, é de doutor, é ensinar a palavra. Foi esse dom que Deus me deu. Não vamos confundir títulos com dons. Agora, Jesus dá à igreja esses 5 dons. Esses 5 dons. E são dons de serviço. E através destes dons, os crentes seguem a verdade em amor e crescem espiritualmente. E mais, quando há estes dons atuando, o corpo ele fica bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. E isso faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Pastor Luiz Henrique de Almeida Silva, o pioneiro das videoaulas na internet, que hoje está em Americana, ele costuma dizer que hoje há uma prevalência excessiva do dom de pastor. E isto causa alguns problemas na igreja. Os 5 dons precisam estar atuando igualmente na igreja, pois só assim nós vamos ter o bom ajuste. Só assim eu vou poder ligar todas as partes, todos os membros. E quando todos os membros estiverem bem ajustados, aí o corpo cresce. O corpo aumenta. E ele se edifica em amor. O amor aumenta. O amor aumenta. A qualidade e a quantidade aumentam. É para isto que Jesus constitui os dons ministeriais na igreja. Não só os ministeriais, é para os ministeriais, mas ele constitui os dons para que nas diferenças o corpo possa ser unido e possa crescer
e o nome de Deus seja glorificado. Nós não vamos tratar aqui do que cada dom faz, porque Paulo não especifica a função de cada dom aqui na epístola, e o nosso foco, o nosso objetivo é estudar a carta aos Efésios. O que Paulo nos deixa bem claro é que, como prova de que Jesus venceu o pecado, a morte, o diabo, ele recebeu dons e ele deu dons aos homens. A igreja precisa destes dons, que são a prova da autoridade de Jesus, para poder efetuar a sua obra. Por isso, estes dons não podem ser sufocados. E, em especial, aqui Paulo está tratando dos dons ministeriais, que são estes dons que Deus coloca na igreja, para que ela possa, para que os seus membros, que já são santos, possam caminhar para a perfeição, para que eles não sejam enganados por ventos de doutrina, para que eles possam trabalhar em harmonia e para que eles possam seguir a verdade em amor. Uma deficiência dos dons ministeriais trará desarmonia entre os irmãos, trará nanismo espiritual, porque a igreja não crescerá espiritualmente e a obra do Senhor será prejudicada. Amém.